Nós estamos falando nesses dias sobre identidade e propósito. Nós estamos no capítulo 2 de Efésios. Já vai abrindo a sua Bíblia aí, vai pegando as suas anotações. Efésios capítulo 2, vamos lá. Vamos fazer a nossa confissão de fé. Você crente que se diz ser fruto das promessas e não está fazendo confissão de fé, você precisa tomar vergonha, viu? Ai pastor, não faça essas coisas. Vou arrumar uma igreja para você então. Vamos para a nossa confissão de fé. Você que nunca fez, você vai fazer agora. Pastor, isso é macumba? Dá o nome que você quiser. A Bíblia chama isso de confissão de fé. Jesus disse que se você tiver fé, você dirá. A fé não é sentimento, fé é decisão. Eu decido crer ou eu não decido crer. E como que eu sei que eu creio? Falando. Porque a boca fala do que está cheio. É impossível você dizer que crê, na sua boca você não tem coragem de dizer. Isso é mentira. Se você diz que crê e não consegue falar, é mentira. Então, você vai expulsar esse demônio da sua vida agora. Como? Confessando. Vamos lá? Diga: eu sou filho, escolhido, amado, perdoado, abençoado, santo. Ó, teve uns que demoniou. Vamos de novo. Eu sou filho, escolhido, amado, abençoado, perdoado. Respira, respira. Diga: santo, sem culpa, selado pelo Espírito, para a promessa e salvação. Respira de novo aí que... Consegue sentir alguma coisa aí ou não? Ah, irmão, só com isso aqui eu nem precisava pregar. Quando você começa a declarar a palavra, quando você começa a declarar o que você crê, o inferno pede poder sobre essas áreas da sua vida. Então quando você diz que você é santo, irmão, o diabo vai te acusar de pecador. Como, irmão? Fala pra mim. Mas vamos lá que eu já preguei sobre isso, tem tempo não. Semana passada, que foi domingo, nós começamos o capítulo 2 de Efésios. E o resumo do que nós falamos é o seguinte: uma vez que você nasceu de novo mediante a fé e o batismo, Adão morreu. Pastor, quem é Adão? Assiste para trás aí que você vai aprender. Você recebeu uma nova natureza, a natureza de Cristo. Declare isso, diga: eu tenho a natureza de Cristo. Logo, se eu tenho a natureza de Cristo, eu estou livre das acusações do diabo, da condenação do pecado e da ira de Deus. Diga comigo: o diabo não pode me acusar, o pecado não pode me condenar. Diga: e a ira de Deus não me atingirá. Presta atenção no que você está falando, crente. Presta atenção. Está dando para ler certinho aí? Não, vocês aqui dá mesmo aí. Falando do pessoal lá, eu acho que está muito claro, não está não? Hã? Vai vendo aí, qualquer coisa apaga ali, sei lá, dá um jeito aí. Vocês que estão pela live aí, vocês estão vendo bem aí? Fala aí para mim aí. Para mim não, para eles que estão vendo. Diga comigo: eu sou livre da acusação do diabo. Que acusação do diabo? Todas as vezes que você erra diante de Deus, o diabo ele te acusa. Mas se você entende que você é santo em Cristo, se você entende que você é livre da condenação, então o diabo não tem do que te acusar. Se você tem uma nova natureza em Cristo, você não tem que temer a acusação do diabo, amém? Se você tem uma nova identidade em Cristo, você não precisa temer a condenação do pecado. Qual é a condenação do pecado? O inferno. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Se eu estou separado da glória de Deus, o meu destino é o inferno, porque o inferno é o lugar das pessoas que vão viver longe de Deus. Mas se eu tenho uma nova natureza em Cristo, o meu lugar não é o inferno, o meu lugar é o céu com o Senhor. Amém? Quem vai morar no céu aí? Depende, se você for arrebatado você vai. E terceiro,
Diga comigo, a ira de Deus. Tarabassura, chega arrepia, né? Você está pronto para viver a ira de Deus, irmão? Não, aí se você está em Cristo, você não precisa ter medo, porque a ira de Deus não vai cair sobre você. Mentira, pastor, é mentira. É sobre isso que eu quero falar. Diga comigo, a ira de Deus. Eita, você vai ver um Deus bravo hoje, menino. O que é a ira de Deus? Muita gente ensina muita coisa sobre a ira de Deus, e eu não tenho muito tempo para enrolar hoje não. Isaías 61:2 diz assim, ó: o dia, diga comigo, o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Vira para alguém que está perto de você e fala assim: irmão, Deus está guardando tudo para um dia. Irmão, Deus é um Deus que se ira, só que Ele não é um Deus que desconta. Ele é um Deus justo, amém? Isaías está dizendo que vai chegar um dia em que Deus irá manifestar a ira dele contra os seus. Você é inimigo de Deus? Então Deus não está irado com você. Pastor, o coronavírus é a ira de Deus? Não é, porque a ira de Deus é contra os seus inimigos. Se tem crente pegando a ira de Deus, vivendo a ira de Deus, duas coisas: ou Deus mentiu, ou você não é amigo de Deus. Porque a ira de Deus não é para a igreja, a ira de Deus é para os inimigos de Deus. Amém? Vamos continuar. Não sei se você já achou esse livro na sua Bíblia. Tem um livro na Bíblia chamado Sofonias. Depois você pesquisa aí, é legal. Sofonias, não é sanfona, Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 18. Olha o que diz. Está na sua Bíblia, aí você não sabe. Esse dia terrível do Senhor se aproxima. Diga comigo, está chegando. E Ele virá depressa. Será um dia de amargura, em que até os homens fortes gritarão. Será um dia em que o Senhor derramará sua ira, dia de sofrimento e angústia, dia de ruína e desolação, dia de escuridão e trevas, dia de nuvens sombrias e densas, dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas, porque pecaram contra o Senhor. Eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó, e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Pastor, Deus está irado comigo. O que Ele fez? Ele bloqueou meu Wi-Fi. Pastor, Deus está irado comigo. Pastor, Deus não quer deixar eu casar. O dia da ira de Deus é sangue nos olhos, irmão. O dia da ira de Deus é praga caindo do céu, é fogo pegando você e consumindo você todinho. Está pronto para esse dia? Diga comigo, um dia. Diga comigo, um dia. Preste atenção. Olha o que o sanfoneiro começa dizendo. Esse dia terrível do Senhor se aproxima, e Ele virá depressa. Diga comigo, Deus está com pressa de se irar. Deus, Ele é justo, amém? Amém? E Deus, Ele é tão justo que chegará um dia em que Ele trará juízo sobre aqueles que viveram uma vida contrária à sua vontade na terra. O homem, ele tem total livre-arbítrio para viver o que ele quiser, da forma que ele quiser, mas Deus é justo e Ele vai ter que pagar por tudo que ele viveu aqui na terra. Eu creio, pastor, Deus vai entrar com juízo na vida do irmão. Não é agora, tem um dia preparado para isso. O tempo que nós estamos vivendo agora de pandemia não é o tempo do juízo de Deus, porque o dia do juízo de Deus, Ele virá, e Ele virá terrivelmente. Pode ficar de quarentena, pode ir para a caverna, pode ir para o raio que o parta, a ira de Deus vai te pegar lá. Enquanto você pode correr, não é o juízo de Deus.
Engraçado que as pessoas dizem assim: olha, essa doença Deus colocou em mim como juízo dele, pastor. Eu estou morrendo é por causa da ira de Deus. Ora por mim. Não oro. Porque se é juízo de Deus, não há quem pare. Já percebeu que as pessoas ensinam pra gente que Deus está entrando com juízo, mas eles pedem pra gente orar para Deus parar? Uai, se Deus está entrando em juízo, irmão, você vai entrar no meio? Já te ensinei aqui, lembra? Quando você tinha um irmão mais novo e ele começava a apanhar, você entrava no meio? O que acontecia? Apanhava junto. Por quê? Porque na hora do castigo não há benevolência. Na hora do castigo é hora de apanhar. Então, se nós acreditamos que esse tempo é o tempo do juízo de Deus, irmão, não há santo na terra que ore que Deus vai ouvir. Então diga comigo, esse não é o juízo de Deus. O juízo de Deus virá, e ele vai vir para condenar. Diga comigo, condenação. Agora, por que serão condenados? O dia que o juízo se manifestar, irmão, não vai ser para te abençoar, vai ser para te condenar. E por que serão condenados? Olha só, João capítulo 3, versículo 16. Preste atenção nesse texto. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É só até aqui que a gente lê, mas o versículo continua. Deus enviou o seu Filho amado, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem nele crê, mas quem não crer nele já está. Por quê? Por não crer no Filho único. A ira de Deus virá sobre aqueles que rejeitaram a justiça de Cristo. A ira de Deus não vai vir por causa do pecado que você cometeu. A ira de Deus virá porque você rejeitou ser santo em Cristo. A ira de Deus não virá pelos atos que você cometeu. A ira de Deus virá porque você não deixou Ele trabalhar na sua vida mediante Cristo. O mundo não será condenado porque o mundo é mau. O mundo será condenado porque rejeitou o Filho de Deus. Você tem um Filho de Deus na sua vida? Tem mesmo? Então não temas o juízo de Deus, porque ele não é para você. Você é filho e vai viver na mesa com o Pai. Amém? Pastor, misericórdia, é isso mesmo, é isso mesmo. A ira de Deus virá sobre aqueles que rejeitaram. É por isso que eu estou ensinando você sobre ter aliança com Cristo, irmão. Quem tem aliança com Cristo não passa pelo juízo. Essa pregação que você conhece do dia do juízo final, onde vão pôr um telão lá e vai passar seus pecados, tudo que você fez, e os crentes ficam morrendo de medo. Irmão, não é para você, é para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Se você é um filho de Deus em Cristo, não há telão para te expor, mas há graça para te receber. Amém? Então você estava com medo dos seus filmes passar no telão do céu, recebe a Cristo e o seu filme será queimado para todo sempre. Amém? Aleluia. Apocalipse 15 primeiro, olha o que diz. No céu, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a ira. Eita glória. Apocalipse 16 primeiro. Então ouvi uma voz, uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira. Isso aqui é João que recebeu a revelação. Olha, vai chegar um tempo que nós vamos liberar os anjos, nós vamos liberar a ira de Deus sobre a terra. Diga comigo, a ira de Deus virá sobre a terra. Mas sabe qual que é o grande detalhe? A igreja madura já foi arrebatada. Ah, irmão, vou dizer de novo. Deus vai derramar a ira dele sobre a terra, e com toda a violência, com toda a força. Você que não assistiu aí as 2 mensagens sobre arrebatamento, assiste aí, porque elas vão marcar a sua vida. Tem o arrebatamento e o pós-arrebatamento, assiste lá. A Bíblia está dizendo que Deus vai liberar a ira dele sobre a terra, sobre
toda a terra. Diga comigo, toda a terra. Só tem um problema: eu não vou estar aqui mais. Você que vai é problema seu, eu não vou. Porque enquanto a ira está caindo sobre quem rejeitou o filho, eu vou estar desfrutando com o filho na mesa. E você vai estar onde? Hã? Fica aí esperando a ira de Deus, irmão. Eu não estou esperando a ira de Deus, eu estou esperando o Filho de Deus me arrebatar para eu ir embora. Amém, irmão? Ah, você não crê, você quer ficar com o juízo? Pô, fica e morra você sozinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Tá lá para frente, mas vou adiantar um negócio para você aqui. Quem vive pelo juízo atrai juízo para todos que o cercam. Você que está na sua casa aí, ó, você que acredita no juízo de Deus na sua vida, cuidado que você está trazendo juízo para todo mundo que está aí dentro, viu? Aí tem gente apanhando por sua causa. Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado aí, vê se ele é do grupo do juízo. Se for, você já dá uma afastadinha dele aí. Nós não somos do tempo do juízo, nós somos do tempo da graça. Amém? Amém? A graça não anula o juízo de Deus, mas ela anula os crentes maduros a passar por ela. A igreja madura será levada e a ira de Deus será trazida para a terra. Eu não vou estar aqui, você vai? Pastor, e o que tem a ver com Efésios? Efésios capítulo 2. Antes, deixa eu dizer isso aqui para você, ó. Todos quantos rejeitam a graça ainda são filhos de Adão, e por consequência estão destinados à ira. Então todo filho de Adão vai passar pela ira de Deus. Você é filho de Adão? Mais ou menos, né? Você é filho de Adão, irmão? Se você for filho de Adão, prepara até o lombo, irmão, que o céu vai cair sobre a sua cabeça. Mas se você é filho de Deus em Cristo, prepara, que Ele vai te levar. Amém? Amém? Efésios 2:3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Ou seja, Adão. Éramos, por causa de Adão, merecedores da ira de Deus, como todos. Diga comigo, Adão trouxe a ira, mas Cristo trouxe a graça. João capítulo 1, versículo 17, se não me engano, se não for o 17, é algum, você lê lá e você acha, que diz assim, ó, que quando olhavam para Cristo, viam nele graça e verdade. Diga comigo, graça e verdade. Só que aí, gente que não sabe ler a Bíblia, pega e diz assim, tá vendo, pastor? Graça e verdade. Então tem que pregar a graça, mas também tem que pregar a verdade. Eu vou te arrumar uma Bíblia hebraica, que ela é mais ou menos desse tamanho assim, ó. Só o Novo Testamento, em grego para você. Você me dá aí R$800, que é o preço dela, e aí eu compro ela para você, eu te dou. Aí você vai ler lá, que a palavra graça e verdade não estão separadas, estão juntos. Porque a graça é a verdade. Só que quando foram traduzir para o nosso português, colocaram um "me". Porque se colocasse lá, e vimos graça verdadeira sobre ele, não faz sentido. Não faz sentido. Por isso colocaram graça e verdade. Mas no original é graça verdadeira, porque a verdade é a graça. Amém? Então se você não quer viver pela graça, se prepare, porque o juízo de Deus está chegando e Ele está babando para te pegar. Amém? Deus me livre, amém para você. Aleluia. Pastor, e o que é a graça? Eu já te ensinei um monte de vezes aqui. O que é a graça? Prepara o teu celular aí, para você tirar uma foto. O que é graça? A ira de Deus é o juízo de Deus. Existem duas diferenças entre justiça e juízo. A ira é o juízo de Deus, e no juízo ninguém é sentenciado como inocente. Juízo é para condenação.
Então todos os que estão debaixo do juízo estão condenados, seja por Deus, pelo diabo ou pelo pecado. Mas aqueles que estão debaixo da graça, estão debaixo da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo sendo condenado no meu lugar. Então o que é graça? Diga comigo, graça é o receber o que Jesus fez por mim. Pastor, e como que eu recebo? Simples, crendo. A justiça é por crer em Cristo, e o juízo é por rejeitá-lo. Se você quer saber se você está vivendo pela graça ou pelo juízo, essa é a diferença. Você crê no que Jesus fez por você? Não fala amém se eu te perguntar, irmão. Quer ver? Quando você peca, você se sente culpado ou inocente? Se for culpado, você rejeitou o sangue. E se é rejeição, é juízo. Pastor, e eu vou sentir o quê? Eu acabei de pecar. Você vai sentir vergonha na cara. Virar para Deus e falar assim: Deus, que vacilão que eu sou, hein? Pecadorzão bom que eu sou, hein? Mas obrigado pelo teu perdão, hein? Transforma a minha vida que eu preciso. Olha a arregaceira que eu sou. Parece ser... Eu sei que parece ser tipo assim, banal demais. Mas não é banal demais, é fé demais. Por quê, irmão? Porque quando você pecou, imagina quem está no seu cangote. Guarda essa imagem para quando você for pecar. Guarda ela aí. Você lá pecando e o diabo no seu cangote. Imagina o diabo no seu cangote aí agora. Passa a mão assim, ó. Passa assim que você vai ver. Imagine você pecando e o diabo no seu cangote, irmão. Ele só está te esperando terminar para ele poder te pegar. Só que quando você termina e corre para Deus, ele não pode pegar. Mas quando você termina e fica chorando lá na condenação e se lamentando, adivinha quem está com você? No teu cangote. É por isso que quando você errar, e eu não estou falando de coisas enormes não, irmão, alguém te ligou e você não está afim de atender, aí você desliga e deixa o trem tocando, aí depois você vai com toda essa vergonhice de Adão: oi, me ligou? Isso é pecado, irmão. É o diabo no seu cangote. Não atende, não atende, não atende. É só ir pro zap, vai pro zap. Atende e fala assim: eu não quero falar não, vamos pro zap. E desliga. Pastor, mas eu não deixo, eu não consigo, pastor, eu deixo tocando até cair. Quando você terminar, você fala assim: Senhor, tira esse Adão da minha vida, Pai. Porque quando o Senhor me liga, eu escuto. Quando eu te ligo, o Senhor escuta. Oh, mas esse Adão aqui eu não quero ouvir não. Perdoa eu. Está entendendo ou não? Diga comigo: quando eu pecar, eu preciso correr para Deus, senão o juízo me pega. E o diabo está pronto para te pegar, irmão. Você não faz ideia. Teve uns aí hoje que ele não pegou por sorte. Mas vamos revelar pecado de ninguém não. Vamos embora aqui. Está entendendo o que é graça ou não, irmão? Amém? A justiça é por crer e o juízo é por rejeitar. Olha esse texto aqui, Romanos 3, 22 ao 25, falando sobre a justiça de Deus. Somos declarados justos diante de Deus. Diga comigo: diante de Deus. Irmão, o que mais importa? O que as pessoas pensam de você, o que o diabo pensa ou o que Deus pensa? Não parece. Porque a gente quer agradar primeiro as pessoas, depois o diabo e depois a Deus. Olha o que o texto está dizendo: diante de Deus nós somos, mas fulano não acha. Problema de fulano, que ele morre e vai para o inferno. Eu sou justo diante de Deus, mas eu não pareço justo. O problema é meu, mas Deus me vê justo. Ah, o diabo não me vê justo. O problema é do diabo com o chifre dele. Eu sou justo diante de Deus, porque é assim que ele me vê. Amém? Como? Por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a
todos os que creem, sem nenhuma distinção. Diga comigo, sem nenhuma distinção. O que te separa da justiça de Deus não é o tamanho do teu pecado, é o tamanho da tua fé. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Diga comigo, a justiça de Deus é em favor dos que creem. E o juízo, diga comigo, o juízo é contra os que não creram. O que está te esperando lá no futuro? A justiça ou o juízo? Hã? Pastor, o que é a graça de Deus? Isso é a graça. A graça é Deus nos tratando a partir de Cristo, sendo Ele o filtro. Esses dias eu estava usando um óculos. E de que marca que é aquele óculos lá? Do Paraguaixo aí. Não era Paraguaixo não, que ele funcionava. Um óculos todo laranjado. E aí eu pus ele na cara e ficou tudo laranjado. Esses dias eu fui eu não te falei, né? Eu fui pra rua com ele, dirigindo. E aí o semáforo estava meio bugado, né? Eu olhei pro semáforo e estava tudo laranja. Falei, poxa, e agora? Aí eu tirei, não estava. Aí Deus me trouxe uma revelação na hora. Diga comigo, Cristo é o óculos de Deus. Deus não me vê como está atrás do óculos. Deus me vê conforme o óculos. Se o óculos é verde, o mundo todo está verde? Ah, o mundo ficou verde só porque eu coloquei o óculos? O mundo fica verde, irmão? Que cor é o mundo? Um monte. Mas pega um óculos verde e põe na cara para você ver se não fica tudo verde. Fica ou não fica? Pega o óculos de um cego míope, velho. Põe ele na sua cara, vê se você enxerga. Por quê? Porque o óculos é um filtro da realidade. Ele adapta a realidade aos seus olhos. Cristo é o óculos de Deus. Ele não olha a realidade, ele olha pelo óculos. O que o óculos diz é o que vai ser verdade. Ah, irmão, vai cagar vocês tudo. Jesus tem pecado? Sim ou não? E se eu estou em Cristo, quando Deus usa o óculos de Cristo olhando para mim, Ele não vai me apontar o meu pecado, porque Cristo não tem, e Cristo também não vai mostrar o meu. Ah, irmão, o dia que você entender isso, diga comigo, Cristo é o óculos de Deus. Deus me vê por Cristo. Amém? Amém? Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia dos crentes, pentecostal. Efésios 2, 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos, diga comigo, realidade, embora fosse verdade que estávamos mortos por causa dos pecados, Ele nos deu, diga comigo, justiça. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, Ele anulou a realidade para nos ver conforme Cristo. Se Cristo tem vida, Ele vai dar vida àqueles que creem. Amém? Amém? Diga comigo, Cristo é o óculos de Deus sobre mim. Amém? Amém? É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos com quem? Nós estamos com quem? Diga comigo, Cristo está em mim e eu estou nele. Amém? Está entendendo? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui é importante, ó. Pastor, como que eu faço para sair da ira de Deus? É simples. Quando rejeitamos Adão
e cremos em Cristo, essa palavra é a palavra que define arrependimento, nós recebemos da justiça e estamos salvos do diabo, do pecado e da ira. Diga comigo: arrependimento me livra do diabo, do pecado e de Deus. Irmão, porque Deus diz assim, ó: ai daquele que cair na minha mão, porque agindo eu... Ei, irmão, se Deus agir contra você, quem vai impedir Deus, irmão? Se Deus é por nós, e se Deus é contra nós? É por isso que vem Cristo, para Deus nunca virar as costas para nós, porque se Ele virar, ninguém nos defende. Mas enquanto Cristo estiver virado para nós, não há acusação de Deus contra nós. Amém? Aleluia, Deus é bom. Yes. Você não crê não, mas eu creio. Deixa eu te perguntar, onde que Cristo está agora? Aonde? Eu tenho 5 minutos, aguenta aí, irmão, não demonia agora não. Tem 5 minutos ainda. Quer ver? Nós estamos uma galera aqui. 5 minutos, posso passar 5 minutos? Posso passar 5 minutos? 10, posso passar 5? Olha, Adão queria falar não, hein? Mata esse Adão aí. 10 minutos eu termino. Se não for 10 a 15, se não for 15, vai embora e eu fico aqui falando sozinho. Onde que Cristo está agora? Onde que Cristo está, irmã? Está nela. Onde que Cristo está? Em você também. Onde que Cristo está? Aonde? No céu. Onde que Cristo está, irmão? Fisicamente, Ele está onde? No céu. Sim ou não? Sim. E você, está onde? Irmão, você está pronto para fritar a sua cabeça agora? Será que você aguenta isso aqui ou não? Cristo está onde? No céu. Amém? Eu não estou vendo Ele aqui. Ele está no céu. E você está onde? Onde você está, irmão? Na terra. Pisa nesse trem aí e vê se é de verdade. É doido, é? Diga comigo: Cristo está no céu, eu estou na terra. Verdade ou não? Não. Olha que doideira isso aqui, irmão. Efésios 2:6. Marca na sua Bíblia isso aí. Grifa isso aí na sua Bíblia, que você vai brigar com Deus agora, irmão. Você que queria uma desculpa para pôr Deus na parede, te dei agora. Pois Ele, Deus, nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios. Onde você está agora? Cara, que loucura isso aqui. Cristo está onde agora? No céu. E para Deus, você está onde? No céu. Por quê, pastor? Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. E quando Ele olha para Cristo, Ele não vê Cristo, Ele vê você. Imagina Deus no trono, irmão. Na hora que Ele olha para o lado, Ele vê seu rosto. Irmão, que doideira. É uma noia muito louca isso aqui. Estragadona. Olha o texto. Ele nos ressuscitou com Cristo, ou seja, por causa da aliança, e nos fez assentar com Ele. Com Ele quem? Com Cristo, nos domínios celestiais. Porque agora estamos em... Ai, meu Deus do céu. Pastor, e o que isso significa? Isso significa que eu não sou refém das circunstâncias, porque eu não estou abaixo, eu estou acima no trono com Cristo. Ah, irmão. Imagina isso aqui, que loucura, irmão. Deus lá. Oh, eu sou Deus. Brabo. Aí na hora que ele olha para Cristo. E aí, Rangel? Gostando do céu?
Ai, meu Deus. Agora presta atenção, diga comigo: domínios celestiais. Eu já te ensinei o que é isso, né? Você não lembra porque você tem amnésia. Domínios celestiais ou regiões celestiais, a Bíblia diz que existem 3 céus. Diga comigo: o céu da terra, o céu espiritual e o céu de Deus. O céu da terra é esse céu que você vê aí, ó, luas, estrelas, galáxias e a bagaceira, tudo que você vê. O céu espiritual são as regiões celestiais, onde o diabo está, onde os demônios estão e eles estão governando o mundo. E o terceiro céu é o céu de Deus. Onde que Cristo está desses 3? Em cima, né? Qual? No céu de Deus. Mas também nos domínios. Irmão, pega essa heresia aqui para você. O trono de Deus, ele não cabe só no terceiro céu. Ele está no terceiro céu e no segundo. O trono de Satanás não é dele. O trono de Satanás é de Cristo. Até no inferno Jesus está entronizado. E sabe qual é a loucura? Você está lá. Então quando Deus olha para o trono de Cristo, Ele vê você. E quando o diabo olha para o trono de Cristo, ele vê você. É por isso que Jesus diz assim, ó: tudo que fizerem em meu nome vos será feito. Porque vai ser eu falando, você e eu, é nós. É por isso que quando você vai pôr a mão sobre alguém que está endemoniado e você expulsa o demônio não está ouvindo sua voz de taquara rachada. O demônio está ouvindo a voz de Cristo. Irmão, é outra pregação, é outro culto. Já foi os 5 minutos do irmão ali, ó. Meu Deus. Pega essa heresia ou não, irmão? É forte demais para você. Você que está na sua casa aí. Quem que está aí nessa casa com você, irmão? Diga comigo: Cristo. Dá um berro aí, já tira esses demoniadas de tudo aí. Falar: quem mora nessa casa é Cristo. Zadão dos infernos, vai embora. Você vai ver que eles vão embora. Por quê? Porque Adão, ele respeita a autoridade. Se você ainda está dando voz a ele, ele nunca vai te respeitar. Mas o dia que você der comando a ele, ele vai ver que você está em outro patamar. Amém? Diga comigo: eu estou com Cristo. Amém? Agora você vai entender um versículo que você nunca entendeu. Mateus 18. Ó Jesus: lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado, e o que desligarem na terra terá sido desligado. E sabe o que é interessante, irmão? Vou parar aqui no 18. Ensinaram para nós assim, ó, que Jesus disse assim, ó: o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu, e o que vocês desligarem na terra, eu desligo no céu. Não foi assim que você aprendeu? Eu faço aqui e Jesus faz lá, é ou não é? Só que não é isso que está escrito. O que vocês ligarem na terra, vocês ligam no céu. O que vocês desligar na terra, vocês desligam. Por quê? Porque você está nos dois lugares. Travou, eu sei, travou. Faz assim que está saindo fumaça, assim, ó. Aí ele termina: também digo, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa, meu Pai no céu os atenderá. Por quê? Porque quando ele ouvir a voz de vocês, não é a de vocês, é a minha. Já confundiu a voz de alguém, irmão? Sim ou não? Você ouve a voz achando que é uma pessoa, você vai ver, é outra. E já confundiu alguém visualmente? Sim ou não? É só eu que sou lerdo assim? Meu Deus, parece tanto, você chama. Teve uma pessoa, deixa eu ver se ela está na live. Não, não está na live. Eu conversando com a pessoa, irmão, e papo, tal. E aí no meio da conversa, ela soltou uma que me travou.
Falei, cara, não é essa pessoa que eu estou conversando. Eu conversei com uma pessoa achando que era outra. E eu só descobri que não era porque ela falou uma coisa que não tinha nada a ver com a outra pessoa. Eu falei, minha nossa, e agora? Como é que eu saio daqui? E a pessoa puxando assunto, e eu com o assunto achando que era com outra pessoa. E agora eu não consigo conversar com essa porque eu estou pensando na outra. Assim é o cérebro de Deus. Quando você fala, Ele vê você, mas Ele não ouve você. Porque o filtro de Deus é Cristo. Mas menina, eu jurava que era o Benjamin que estava falando comigo, olha. Mas parece tanto com a voz do meu filho. Não é possível, meu eu. Olha, parece demais o Benjamin, mas chegou aqui a voz de outro. Não posso, bom. Anjo, confere para mim. Aí o anjo chega aqui, Benjamin. Aí o anjo sobe, na hora que o anjo olha, Jesus. Ué, Deus, espera aí. Serafim, vem cá. Quer ver? Escuta, ó. Benjamin, não é? Agora olha de novo. Jesus. Ixi, Maria, vem aqui. Escuta. Benjamin. Agora fecha os olhos. Aí Maria. Jesus, meu filho. Pois é, menina. Porque a voz que ecoa no céu é a voz daquele que você fez aliança com Ele. Amém? Ah, irmão, o dia que você entender isso, você não vai ter medo mais de orar. Você não vai ter medo de demônio mais, porque você vai falar com o demônio. Você vai estar cagando de medo por dentro. A voz chega, treme. Mas na hora que chega no ouvido dele, é voz como se fosse voz de trovão, voz de muitas águas. E você que... Sai, demônio, por favor. E na voz dele, no ouvido dele, o Jesus gritando, sai! E o demônio saindo, porque não é você, é Cristo. Põe isso em prática, irmão. Você vai ver as coisas mudarem para você. Amém? Você que estava com fone de ouvido aí, seja curado em nome de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o que Ele é, porque nós somos a sua. O mesmo sangue que passa na cabeça, passa no braço. Sim ou não? O mesmo comando que sai do cérebro chega lá no seu dedinho do pé. É isso que a Bíblia está dizendo quando você é referenciado como o corpo de Cristo. O que passa nele, passa por você. O que Ele tem, você tem. Amém? Amém? Você dá conta de fazer uma confissão de fé comigo ou não? Passa assim, faz assim, ó. Tira essa fumaça aí que está embaçando a visão aqui. Diga assim comigo: em Cristo eu estou no governo. Diga: em Cristo. Não é o diabo, não é o pecado, não sou eu. Eu governo em Cristo. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor por isso aí. Começa a declarar isso agora na sua casa, irmão. Começa a pôr esse trem pra fora. Fala: gente, tem muito Adão aqui nessa casa. Ó, o negócio é o seguinte: tô vindo lá do céu agora. Ó, Paulo, tô vindo do céu agora e a ordem é pros Adão ir embora. Vambora, vambora. Doença, vambora, vambora. Preguiça, vambora, vambora. Sei lá quem, vambora, vambora. Por quê? Porque a ordem veio do trono. Amém? Faz isso que você vai ver. Ou você fica doido ou as coisas mudam. Eu confio na segunda. Mas tudo isso é fruto. Tenta fazer voz de comando sem ter aliança com Jesus, irmão. Tenta falar com o diabo assim, com voz de crente mesmo, para ele sair do ser. E ele vê que você não tem aliança com Cristo, você é só um religioso. Ele te pega, irmão. Pega, porque ele não respeita a religião, ele respeita Cristo.
Você que é muito religioso, fala como religioso. Cuidado, o diabo não respeita a voz do Brasil. O diabo rejeita, ele obedece à voz de Cristo. Não, pastor, eu sou do fogo, eu sou do fogo. Você é tão do fogo que o diabo vai te levar para um lugar de fogo. Porque o que ele respeita não é o fogo que você tem. O que ele respeita é o sangue que você tem. Se tem sangue, tem respeito. Se não tem, pode ver fogo, pode ver anjo, pode levantar a cadeira com a mente. Ele levanta junto com você ainda. Porque o que ele respeita é o sangue. Amém? Por isso você precisa entender a graça de Deus. Para a gente terminar, versículo 7 de Efésios 2. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo. Diga comigo, exemplo. Irmão, o dia do juízo virá, o dia da ira de Deus virá. E olha a loucura do texto. Deus nos apontará como exemplos da riqueza insuperável de sua. Irmão, imagina no juízo final, ao invés de Deus passar no telão o pecado do povo, Deus passar os seus pecados. E o povo dizendo assim: ué, por que nós estamos vendo isso? Porque o pecado que eles cometeram é o igual de vocês, mas a diferença entre vocês e ele é que eles receberam uma graça e vocês não. Ei, irmão, o que diferencia a salvação não é qualidade de pecado, porque o mesmo pecado que o cara do mundo comete, tem gente dentro da igreja que faz pior. Deixa eu te dizer uma coisa: o que diferencia a gente daqueles que estão no mundo não é o pecado que deixamos de cometer, mas é a aliança que nós cremos e vamos viver crendo sobre isso. É isso que diferencia. Irmão, eu não tenho mais tempo, acabou meu tempo. Eu tinha muita coisa para falar, mas acabou. Diga comigo: a graça é a mensagem de Deus para a salvação dos homens. Deus quer te exibir, irmão. Deus quer que você seja um exemplo da graça dele. Como que é o exemplo de Deus? Você é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que pela graça você deu certo. Você pecou tanto, 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 que pela graça você foi santificado. Não é o que você fez, é o que ele fez por você. Amém? Amém? Eu termino perguntando a você: quem é você? Um filho de Adão, escravo do pecado, escravo do diabo, ou um filho de Deus em Cristo, livre do diabo, livre do pecado, livre da ira de Deus e ainda reinando com Cristo? Quem é você? Qual dos dois? Filho de Adão ou filho de Deus? Não diga por emoção, diga por convicção. Se no seu dia a dia a sua reação é reação de Adão, você precisa mudar a sua mente. Se quando as coisas começam a dar ruim, você começa a correr de Deus, você precisa tomar vergonha e cuidado, porque você está sendo um Adão. Quem foge de Deus quando a coisa aperta, quem foge de Deus diante da ira, diante da crise, aliás, quem foge de Deus diante do pecado é Adão, não é Cristo. Então, se você é um fujão, tira esse Adão da sua vida, porque você nasceu para estar diante do trono de Deus. Amém? Eu quero orar com você.